Gabigol, conversas adiantadas e sem parceiro, foi o que disse o Augusto Melo. E o Rubens Gomes, diretor do Corinthians, ele que vem cuidando das negociações, falou do Flamengo, disse que Corinthians e Flamengo vem conversando aí sobre alguns atletas, sobre negociações. Vamos ouvir a palavra do diretor do Corinthians. Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians, e nós não vamos falar os nomes para não dificultar, mas senão fica especulando para lá, especulação para cá. Existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo, estamos estreitando a relação para poder fazer as negociações que interessam para o Flamengo e interessam para o Corinthians. Agora, os nomes a gente não... Eu não vou falar, está saindo na imprensa, Thiago Maia, Mateuzinho, mas a gente prefere começar a trabalhar e depois concretizar e passar para vocês. Cada vez que a gente fala o nome, chega 500 nomes que a gente não está falando, entendeu? Aliás, os empresários estão usando o Corinthians para fazer isso. E o Corinthians não vai ser mais usado por eles. Não só empresário, né? Como outros fogos internos, né? Aí a palavra do Rubão. Eu citei aqui ainda no começo do programa a presença do Marcos Braz, que participou da cerimônia de posse do Augusto Melo, o Mauro, e muita gente aí falou, o Marcos Braz está lá, está acompanhando, será que eles estão conversando, falando sobre alguma negociação? Numa dessas, Gabigol, outros nomes também que foram ventilados em Corinthians e Flamengo, Fausto Vera, Thiago Maia, difícil a gente saber, né? Às vezes é um convite formal, uma presença ali, o Flamengo marcando presença na posse do Augusto Melo. Existe algo de concreto nisso? Você vê alguma coisa nesse sentido ou não, Mauro? Não, eu entendo que é uma presença representando lá o presidente do Flamengo na posse do presidente de um outro clube importante, que é o Corinthians. Tiver que conversar sobre isso, não precisa ser no jantar, não precisa ser agora, pode ser de várias maneiras. Mas quando o Rubens aí fala da questão dos nomes dos jogadores, aí ele dá um indício. E isso pode ser uma saída para contratar Gabigol, para trocar Thiago Maia para Fausto Vera. Aí sim, como o Flávio falou aqui agora, eu te dou o Yuri Alberto e mais não sei quem, você me dá o Gabigol. Mas vai trocar o Yuri Alberto pelo Gabigol? Aí depende, você tem um ano de contrato só do Gabigol, o Yuri Alberto você pode fazer um contrato de 5 anos, jogador mais jovem, já foi lá para fora, tem um valor de mercado, aí o Flamengo pode avaliar. Mas o Gabigol é um ídolo da torcida, sim, mas como é que vai fazer? Para renovar ele vai querer ganhar muito mais, o Flamengo tem interesse em renovar, aí tudo isso tem que ser colocado. É o que eu digo, pegar o jogador e levar não tem como, não adianta falar com o jogador, tem que pagar. E como é que você paga? Com dinheiro ou cedendo outros atletas que interessem. Né? No caso do elenco do Corinthians, quem poderia interessar o Flamengo? Basicamente, o Yuri Alberto e o Fausto Vera, acredito, né? Outros jogadores importantes já são veteranos, o caso de Cássio, o caso de Fagner. O Flamengo precisa do lateral direito, mas o Fagner já está numa reta final de carreira, acho que não seria o caso. Então tem poucas opções. O Moscardo seria uma ótima oportunidade para qualquer clube, tanto que está indo para a Europa, mas ele já foi vendido, então também descarta, um jogador muito promissor. Então não são tantas opções assim, né? Até no momento que o Corinthians meio que desmontou parte do seu elenco, alguns jogadores foram embora, não tiveram contratos renovados e tudo mais. Montou uma filial no Santos, né? Todo mundo indo para o Santos. A gente sai do Corinthians e vai para o Santos. Então, aí sim, pode existir, mas acho que isso independe do jantar de ontem, porque não se resolve isso no jantar. Isso aí são conversas que podem ter ocorrido e tudo mais. Eu acho que a grande pista está nessa frase que ele fala de nomes de jogadores que não iremos revelar aqui. Quando ele fala nome de jogador, significa que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, para contratar o Thiago Maia, que é outro jogador que interessa ao clube, mas cedendo os jogadores pode ser interessante. E aí é importante o torcedor entender. O Gabigol tem um ano de contrato. Então ele tem um valor, uma multa, mas isso vai desaparecer em um ano. Em 6 meses pode fazer um pré-contrato. Trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto, por exemplo, ou algum outro jogador, sei lá, pode ser interessante no Flamengo? Pode, porque você adquire um jogador mais jovem com potencial para ser até negociado, que vai te dar um retorno técnico. Não viveu um grande ano de 2023, mas é um bom atacante, por exemplo, que vai compor o seu elenco e você faz com ele um contrato de 5 anos, com uma multa altíssima. Então amanhã você pode até negociar esse cara lá para fora. E ele tem idade para isso ainda, né? O Gabriel já não tem mais. O Gabriel está com 27, esse dificilmente volta. Não sei se mercados mais alternativos aí de China, Oriente Médio, Catar, Arábia Saudita, Europa e tudo, muito difícil acontecer, muito difícil mesmo, né? Então, aí a coisa começa a clarear. Entendeu? Agora não adianta o presidente falar, temos conversas jantadas com o Gabriel, ou sei lá como que é, depende deles, não. Depende do Corinthians oferecer alguma coisa. Repito, eu acho que para o Flamengo, sendo uma proposta financeira ou de troca com o Corinthians ou qualquer outro clube interessante, eu acho que é para se pensar com muito carinho. Eu entendo que o ciclo do Gabriel parece ter se encerrado, pode estar muito próximo do final. Pelo ano que ele teve, pela maneira como a relação dele com a torcida mudou, isso é muito claro. A idolatria, ela se
enfraqueceu no ano passado por atuações, alguns comportamentos e tudo mais. Ele tem lá o jeito dele, vai seguir assim. Talvez ele precise de motivação, no outro clube ele consiga se motivar. Eu acho perfeitamente normal. Sinceramente, eu acho o seguinte: jogador de futebol, para você ficar apegado, esse não pode sair do meu clube, tudo tem que ser uma coisa muito especial que eu acho que não existe no futebol brasileiro. Não vejo ninguém assim. Ninguém. No caso específico do Flamengo, nossa, não tem nenhum Leandro, nenhum Adílio, nenhum Zico ali. Todos acho que são absolutamente negociáveis e podem ir embora, seguir o caminho e ir para onde for, e outro chega e a vida segue. Não tenho essa mentalidade desse apego. E tem outra coisa que está acontecendo agora, apego e agradecimento, né? O Everton Ribeiro não tem que agradecer o quê? Ele que tem que agradecer que jogou no Flamengo. Ele foi muito bem pago para fazer um papel que ele cumpriu em campo, na boa e na podre. Ganhou títulos, fez grandes jogos, é um cara até muito sério, profissional dedicado, mas também foi o capitão do desastre de 2023. Foi um ano ridículo, que era o capitão Everton Ribeiro. Aí tem que agradecer, fazer jogo de despedida. O Adílio não teve jogo de despedida. Por que o Everton Ribeiro tem que ter jogo de despedida? Ele não parou de jogar. Ele vai jogar em outro clube, que é o Bahia. Imagina, o Bahia me empresta aqui fazer um jogo de despedida. Isso não existe, gente. Então tem um mimimi aí, uma coisa assim, sabe? Não, tem que tratar com respeito. Eu acho que o Flamengo faz um monte de bobagem. Mas nesse ponto, do Everton Ribeiro, que respeito mais do que oferecer mais um ano de contrato, o mesmo patamar salarial, para um jogador com quase 35 anos que é reserva, eu acho que isso é muito respeito. Mas alguém ofereceu um contrato ainda mais interessante, ele seguiu ótimo. O caminho dele é muito apego, muita, sabe, essa coisa. Nisso aí, eu acho que o Palmeiras resolve muito melhor. O caso do Felipe Melo é emblemático. O Felipe Melo, lá em Montevidéu, levantou a Taça Libertadores pelo Palmeiras. Logo depois, não vamos renovar o contrato. Obrigado, tchau. Foi pro Fluminense. 2 anos depois ele ganha outro Libertadores pelo Fluminense. E eu não vejo nenhum palmeirense falando: nossa, o Felipe Melo, hein, foi campeão pelo Fluminense, se ele tivesse com a gente aqui, ninguém tá ligando. Cumpriu o seu papel no Palmeiras, cumpre o seu papel no Fluminense. Que sorte do Felipe Melo, que bom que ele ganhou 2 Libertadores para os 2 clubes importantes do Brasil, e vai em frente. E a vida segue. E o Palmeiras fez o quê? Vai estar com o time dele e ganhou o brasileiro. Vamos embora. Vamos seguindo. Sem essa coisa, sem esse apego, essa coisa. Acho até que no Palmeiras tem um jogador que é especial, que é o Dudu. Por isso mesmo, talvez todo aquele esforço que foi feito, que o Dudu é um símbolo da virada do Palmeiras, né? Então, um caso bem raro. O Gabriel era isso do Flamengo, mas acho que enfraqueceu muito essa relação no ano passado. Atuações, alguns comportamentos, aquela coisa do time ser eliminado da Libertadores, ter uma festa de arromba dias depois, uma certa falta de sensibilidade. Claro que a vida pessoal dele, é problema dele, mas, o torcedor estava chateado, eliminação vexatória, o beijo pro Dorival na coletiva depois de uma derrota numa final, né, que já encaminhou a perda do título da Copa do Brasil, quer dizer, o momento que o torcedor está aborrecido, ele está ali. A entrevista no Morumbi, depois de perder, de fato, a Copa do Brasil para o São Paulo, falando como se tudo estivesse bem, demonstrando nenhum abalo com a derrota, sabe? E o torcedor está chateado. Eu acho que tudo isso, esse combo, ele claramente enfraqueceu. O que eu acho uma pena, mas são os fatos. Sobre o Gabigol ainda, rapidinho, eu queria dizer o seguinte, na hipótese de ele não continuar no Flamengo, eu também estou nessa linha, de que parece que foi iniciado e não está tendo, digamos assim, um retrocesso ao período de desamor entre Flamengo e Gabigol. Pronto, isso que eu acho nesse momento. Amanhã a gente pode encarar de uma forma diferente, mas nesse momento eu acho que já está em processo o desamor, né? Mas com relação ao Gabigol, eu acho que aqui no Brasil é mesmo. O único clube que poderia ter, pelo perfil do Gabigol, é o Corinthians. Eu não vejo outro time onde o Gabigol pudesse jogar. Eu só vejo o Corinthians. Se por acaso der negócio, olha, era a alternativa... Ou para os dois, hein? Não, claro. Seria ótimo para os dois, na verdade. Não, é claro. Era a alternativa A. Numa provável saída, a alternativa A qual é? Se olhando assim, mesmo se ele não tivesse feito esse flerte que ele fez, adocicando o Corinthians e vice-versa, né? Esse flerte, eu ainda, se não tem flerte nenhum, o que você acha? Eu acho que pela cara, é verdade, pelo jeito, pelo perfil dele, entendeu? Parece o Apache lá com o Flamengo, né? Porque é uma torcida... Como é que é o volante lá, o Flamengo, que ficou pedindo para vir pro Flamengo? Não era, Mauro? Que é o chileno lá. Meu Deus, que saiu agora. O Vidal. O Gabigol meteu um Vidal no Corinthians. Então, a segunda maior torcida do Brasil. A gente sabe que é realmente uma instituição muito importante.
Então, tem jeito mesmo. Se desse negócio, era o plano B. Saiu do Flamengo, não deu mais, foi pro plano A. Aliás, plano A. Porque outra equipe no Brasil, eu não vejo com, digamos assim, força suficiente para ter o Gabigol. E nem sei se ele concordaria. Porque aí também ele pode esperar, né? Ele pode esperar e depois ele vê o que ele vai fazer da vida dele. Mas eu acho que tem jeito, se o Corinthians conseguir viabilizar. Mas também entendo que o Flamengo, por mais boa relação que as diretorias tenham, como já foi destacado aqui, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se puder complicar um pouquinho essa negociação, ou então tirar o máximo, eu acho que o Flamengo vai fazer isso. O Marcos Braz deu uma entrevista recente ao GE e esfriou qualquer tipo de possibilidade de saída do Gabigol. Ele disse o seguinte, abre aspas, Gabigol não está à venda, a gente conta com ele em 2024. O Gabigol tem 1 ano de contrato ainda, é um ativo do Flamengo, é ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e um dos que mais ganhou títulos pelo clube, disse ao GE o Marcos Braz em uma entrevista recente, né? O Marcos Braz falando sobre a situação do Gabigol. Ô Flávio, tá aí, Gabigol, ao que me parece, em fim de ciclo com a camisa do Flamengo, em baixa, e com essa possibilidade de jogar no Corinthians e tudo mais. Como disse o Vanderlei, é um jogador que tem uma personalidade muito forte, né? Às vezes não acaba se encaixando facilmente em outra equipe. No Corinthians, você consegue ver o Gabigol? Ah, claro que sim, qualquer time. Eu acho que o Gabigol é um baita jogador. Eu acho o pacote Gabigol bem complicado, claro. Vai ter confusão, ele é um jogador, como é que os caras falam? Marrento, né? Isso é pacote completo, não tem jeito. Mas eu acho que ele vai ser uma atração enorme. Eu repito, ele seria o Dudu no Palmeiras. Mudou, tá vendo? Daqui pra frente, nosso tipo de jogador, nosso tipo de contratação vai ser essa. Nem sei se vai ser. Mais ou menos na linha do Lucas Moura. É isso aí. Você tem que fazer o que se chama de choque de gestão, choque de contratação. Até agora o Corinthians fez contratações que podem ser interessantes ou não. O Gabigol é indiscutível. Pode até chegar e não dar certo. Mas ele é indiscutível, um jogador consagrado, um jogador artilheiro em Libertadores, artilheiro que eu digo é gols decisivos em Libertadores, fez um trabalho muito bom no Santos, trabalho muito bom no Flamengo, na Europa não vingou, mas aqui no Brasil sempre funcionou. Seria uma mudança de patamar. Ídolo do Flamengo, até o ano retrasado, ou seja, você vai trazer um jogador e tanto, um jogador de referência. Então, acho que seria muito bom pro Corinthians. Se der jogo, se tiver como dar jogo, seria bom. E nesse caso, o Flamengo tendo... vou abrir mão desse ano aí para ganhar alguma coisa, para ele também seria bom. Eu acho que seria um negócio interessante. Seria uma bela atração. Acho que o Gabigol é o cara que leva a torcida no estádio. O cara vai lá para ver ele jogar. Aquela coisa dele, ele faz lá. Ele tem um personagem, né? Ele é um personagem interessantíssimo para o futebol. Acho que isso seria muito bom para o Corinthians se fizesse realmente um negócio. O Pedro Henrique Sperber me avisa aqui no ponto, ele que está na coordenação aqui no Bate-Pronto, que o Gabigol antecipou as férias e voltou a trabalhar hoje no Ninho do Urubu. Gabigol voltou a trabalhar hoje no Ninho do Urubu, antecipou as férias, então a informação, já que a gente está falando aqui de Gabigol, se vai permanecer mesmo no Flamengo, se vai renovar o contrato, se vai para o Corinthians, enfim, tá aí essa informação que acaba de chegar, que o Gabigol hoje trabalhou no Ninho do Urubu.